Um ótimo dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 1 de 2023. No vídeo de hoje, eu quero estar falando sobre o referente tema, a um passo da morte. É isso mesmo que você ouviu. O tema, a um passo da morte. Antes eu já quero também estar fazendo um pedido a você que tem assistido os vídeos, que tem sido edificado e tem aprendido com a palavra de Deus, que curte, se puder também compartilha, curte aí no Facebook, também no Instagram, também tem o canal aí no YouTube. E quando você curte um vídeo, quando você compartilha, isso faz com que a plataforma digital ela suba mais o vídeo, e isso vai trazer mais visibilidade e também fará com que mais pessoas sejam alcançadas e edificadas pela palavra de Deus. Vídeo de hoje, a um passo da morte. O versículo ao qual eu usarei como base para falar desse referente tema está inserido no livro de 1 Reis, o capítulo é o 19, o versículo é o 4, que diz assim: Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados que já morreram. Esta passagem de 1 Reis no capítulo 19, ela está nos falando referente de Elias. Elias que outrora orou, pedindo a Deus para que não chovesse, e não choveu na terra durante 3 anos e 6 meses. Depois novamente ele ora, ele profetiza que tornaria a chuva e voltou a chover. Elias também que orou a Deus pedindo para que Deus mandasse fogo do céu e consumisse o holocausto. Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Elias que outrora Deus disse, vá para o Querite, lá beba água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te leve pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela tarde, e assim aconteceu. Elias que também foi usado em uma demonstração de poder de multiplicação, aonde a farinha da panela não acabou e nem o azeite da botija da viúva. Só que agora nesse versículo ao qual nós lemos, Elias, após ele ser ameaçado de morte por um mensageiro de Jezabel, Elias ele se cansa, ele chega ao extremo, né? A água bateu até para cima do pescoço de Elias, e Elias ele deita debaixo de um pé de um zimbro e ele ora a Deus, pedindo a Deus para que Deus o recolha, para que Deus o tire da terra, para que Deus o mate. Ele não queria viver mais. E você vê que Elias ele era um homem muito usado por Deus, um homem, né, que ali vinha profetizando, vinha pregando, vinha anunciando o reino dos céus, muito usado por Deus. Mas até mesmo ele, Elias, chegou uma hora, ele chegou ao fim da picada e ele já não queria mais viver. E você vê que esse tema, um passo da morte, tem tudo a ver com o texto de Elias, porque Elias estava a um passo da morte. Da mesma maneira com que ele pediu para que Deus o recolhesse, ele também poderia ter tentado contra a sua vida, ter tentado um suicídio. Você vê que é um livro do Antigo Testamento, mas que o assunto é bem presente, é bem atual. Pois nós vivemos em uma era onde muitos cristãos, pastores, pregadores, pessoas, né, com uma vida social até atraente aos olhos, com uma vida social referente a mídias sociais alegre, mas que acabam desistindo de suas vidas. Você vê que agora nós temos um caso tão bem recente, a um passo da morte. Você vê que nós temos um caso agora bem recente do influencer, o influenciador digital Amendoim, que segundo as mídias até o presente momento, falam que ele cometeu um suicídio. Você vê que é um jovem bem sucedido na vida, próspero financeiramente, só que por dentro, por trás ali das mídias sociais, onde transparecia ali tanta alegria, por trás daquelas câmeras, ali tinha um jovem oprimido, um jovem desanimado, um jovem que já estava a ponto de desistir da sua vida. E foi o que aconteceu. Você vê que dinheiro, riqueza, não traz felicidade, não é felicidade. Você vai ver que tem pessoas que estão em um barraco de madeira, com telha tudo furada, cheia de goteira, e ela tem um sorriso de orelha a orelha. Enquanto isso, tem pessoas em condomínios, tem pessoas em palácios, depressivas, sobrevivendo, não é nem vivendo, sobrevivendo à base de remédios, a ponto de também desistirem de suas vidas.
Esses dias eu vi um vídeo falando referente de um pregador e ele estava falando que um homem muito milionário, muito rico, olha o tema, a um passo da morte, um homem muito rico, milionário, ele começou a perder alguns milhões. Só que ele ainda tinha muitos milhões e como ele começou a perder alguns milhões, ele ficou desesperado. Ele subiu em cima do prédio e se jogou lá embaixo e morreu. Enquanto isso, passou um mendigo puxando uma carroça, com um cachorro do lado. Ele passou do lado daquele corpo mendigo e o mendigo cantando. Você vê que não é o dinheiro que traz a felicidade. Você vê que é uma pessoa muito milionária porque perdeu alguns milhões e desistiu da sua vida. Enquanto isso, um mendigo passando e cantando alegre. Por mais que hoje a sua situação você acha que tá difícil, que tá impossível de você sair dela, se você olhar para o lado, você vai encontrar alguém muito pior. Em uma situação muito mais difícil do que a sua. E posso te falar uma coisa? Às vezes essa pessoa que está em uma situação muito mais difícil do que a sua, que você mesmo que tem pensado em desistir da sua vida, quando você olha para essa pessoa, você fala, a situação dela é mais difícil. Mas ela ainda assim, ela sorri. Mas ainda assim ela decide continuar lutando, continuar vivendo. Você vê que tema um passo da morte. A gente também tem um caso também, um pouco recente, de alguns meses atrás, de uma influencer também, Carol Eller. Ela era uma influencer envolvida ali na política, onde ela, alguns meses, ela já havia se convertido, entregado a sua vida a Jesus, e ainda assim ela veio desistir da sua vida e veio cometer a suicídio, onde pulou de um prédio, a um passo da morte. A Bíblia diz em Jonas, capítulo 4, que Jonas, ele vai orar a Deus e vai falar assim, ó, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Você vê que o próprio Jonas, após ele ter pregado, ter ganhado 120 mil almas de pessoas, você já viu o pregador pregar e não querer que a pessoa se converta? Não, isso aí é loucura. Não, tá na Bíblia. Jonas pregou, 120 mil almas se converteu, ele não queria que ninguém se convertesse. Depois ele vai orar a Deus, pedindo para Deus, falando para Deus que é melhor morrer. Porque para ele aquele povo era tão cruel que não merecia a oportunidade de salvação. Você vê o tema? A um passo da morte. Nós temos Judas. Judas, ele traiu a Jesus, né? Ali o pacto da traição. Vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Ainda assim, Jesus falou para Judas, amigo. Jesus ainda chamou ele de amigo. Jesus é falso? Não é. Jesus ainda considerava ele como um amigo. Amigo, com um beijo você me traiu? E a Bíblia diz que Judas saiu e foi se enforcar. Você vê que se Judas ele não tivesse, né? Jesus já havia perdoado a Judas. Amigo, tá perdoado. Só que ainda assim o próprio Judas ele não se perdoou. E acabou e foi cometer o suicídio. Tem uma passagem de Sansão. Quem lembra de Sansão? Sansão, quando ele já está ali com seus olhos cegos, ali servindo de bobo da corte, trabalhando que nem um animal, empurrando um moinho, porque isso fizeram com eles filisteus. Sansão pede para uma criança que puxe Sansão e coloque ele no pilar ali do templo, onde as pessoas estavam, no pilar central. E aí Sansão ora a Deus e fala, Senhor, te peço que me dê a última força para que eu me vingue dos meus inimigos. E a Bíblia diz que o Espírito devolveu a força de Sansão. E Sansão derrubou as duas pilastras e aquele prédio caiu em cima de Sansão. Se a gente analisar assim, ó, se ele derrubou uma pilastra que caiu em cima dele, então foi um suicídio também. Mas não foi um suicídio, porque Sansão ele entrou para o livro dos heróis da fé, em Hebreus. E Sansão cumpriu o propósito dele, ainda que na sua morte. Porque a morte de Sansão ele conseguiu matar mais filisteus do que em toda a sua vida. Então o propósito dele foi cumprido. Né? Você vê que Jesus, qual foi o propósito de Jesus? Perder a vida. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje e através dele termos a porta de entrada para o céu. Ninguém matou Jesus. Né? Jesus se entregou. Como assim ninguém matou Jesus? Você imagina, Jesus é Deus, tem todo o poder e toda a autoridade. Se ele levantasse a mão, ele poderia matar todo mundo. E ainda assim ele não fez. Ele se entregou. Se entregou para que tirasse a vida dele. Ou você acha que levaram ele forçado? Porque se a gente lê na Bíblia, se a gente não pensar, parece que Jesus está sendo forçado a ir para a cruz. Né? Forçado é quando você puxa uma pessoa e a pessoa não consegue se defender. Isso é forçado. Agora, quando ela tem como se defender e optar por outro caminho, já não é forçado.
E Jesus tinha essa opção de sair, de estender a mão ali com aqueles homens, matar todo mundo, orar a Deus e Deus mandar 12 legiões de anjos. Mas ainda assim Jesus se entregou a um passo da morte. A mensagem para você hoje é uma mensagem de vida. Não desista da sua vida. Continue lutando. Ah, mas eu estou desempregado, Deus vai abrir a porta de emprego. Ah, mas eu estou doente, Deus vai curar a sua saúde. Ah, mas eu terminei um relacionamento, Deus vai restaurar. Não desista da sua vida, não é o fim. Você ainda tem muito pela frente. Essa fase difícil é uma fase de experiência. Deus enviou o anjo e devolveu a vida a Elias. Elias nem morreu na terra, porque Deus levou ele ao céu em vida, o arrebatou. A um passo da morte. Mas Deus ele veio para dar vida, e vida em abundância. Que Deus abençoe e fique com essa mensagem, em nome de Jesus.